É um prazer imenso estar com você aqui nesta hora, né? Eu estava com saudade, muito embora assim a distância, mas saber que você está aí do outro lado para nos ouvir será um prazer muito imenso. Estamos aqui a convite do pastor Ed, que para nós é uma satisfação muito imensa, e ter também aqui alguns irmãos conosco, inclusive o pastor Silvio Modesto, que está nos dando aqui todo o apoio, e acreditamos que Deus ele tem coisas maravilhosas para nos comunicar através da sua palavra. E o nosso assunto de hoje, estaremos tratando sobre justamente a semente da mulher, a semente prometida, que você encontra lá no livro de Gênesis capítulo 3 e o versículo número 15, onde declara ali a palavra de Deus: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma das primeiras perguntas que nós formulamos aqui nesta hora, na realidade é: quem é esta mulher? Por que Deus fez esta promessa? Porque você sabe que infelizmente nossos pais foram enganados ali no Éden, e através deles foi que o pecado se infiltrou no mundo, aqui na face da terra, trazendo praticamente essa desordem no planeta, do princípio ao fim. Mas quando isto aconteceu lá no princípio, Deus já havia prometido o antídoto contra este veneno chamado pecado, que foi infiltrado no ser humano, causando justamente a sua derrocada e o drama que a humanidade vive. Agora, o que nós queremos observar com respeito a esta semente da mulher é quem é esta semente. Eu gostaria que você partisse comigo lá para o capítulo 12 do livro do Apocalipse, que aqui nós temos praticamente um quadro extraordinário na palavra de Deus, onde declara o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, ela grita com dores do parto, para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Mas diz aqui o trecho bíblico que nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e foi arrebatada para Deus até o seu trono, fora da vista da serpente. Verificamos lá no passado a promessa de uma semente que esmagaria a cabeça de Satanás. E verificamos aqui no capítulo 12, esta mulher que grita com dores para dar à luz. Afinal de contas, quem é esta mulher? Quem é esta criança que está prestes a nascer ou já nasceu? Vamos caminhando aqui para buscarmos uma solução para este problema que nós temos aqui. Irmãos queridos, quando você olha nos anais da história, você vai verificar que Deus escolheu um povo aqui na face da terra. Não era uma grande potência no mundo, era uma nação muito simples, sem expressão, que foi justamente a nação judaica, o povo de Israel. E quando você vê essa referência aqui desta mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça,
Você vai buscar aquele sonho que José teve, lá no capítulo 37, versículo 9, onde declara ali, naquele sonho de José: teve José outro sonho e referiu aos seus irmãos. Ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Aquilo trouxe aquele drama do ciúme dos irmãos, porque, afinal de contas, eles um dia iriam se inclinar perante José. Mas na realidade, daquele sonho de José que nós podemos observar, o sol representava o pai dele, a lua, a sua mãe, e as 11 estrelas, seus 11 irmãos, e ele era a 12ª estrela. Daquela família patriarcal foi que surgiu a grande nação de Israel. Este povo que foi escolhido na face da terra, que vem peregrinando por este mundo desde o princípio até o presente momento. Agora, irmãos queridos, eu quero que você entenda uma coisa: Satanás, ele não conhece tudo, mas ele conhece muita coisa. Ele sabia que aquela mulher que Deus estava levantando na terra, aquela nação, existia um segredo por trás dela. Existia algo que Satanás não sabia, porque era um mistério oculto em Deus o que se passava naquele momento. Era um mistério, ele não sabia, mas ele sabia que esta mulher iria dar à luz, de maneiras que ele ouvira todos os seus esforços, justamente para destruir esta mulher na face da terra. Por quê? Porque se ele destruísse a mulher, a criança não iria nascer, a criança não seria gerada. Então este é o papel de Satanás na perseguição que ele tem contra o povo judeu, o ódio que Satanás tem contra os judeus. Já tentou por várias e várias vezes destruir esta nação na face da terra. Você pode observar que houve épocas em que o povo de Israel foi levado para o cativeiro da Síria, foi levado para o cativeiro da Babilônia. Aparentemente Israel tinha se acabado, porque ficou apenas escombros, as ruínas de Jerusalém, o templo totalmente arrasado. Ele já cantava vitória: finalmente eu destruí esta mulher, que significava um desafio para ele. Mas daqui a pouco, 70 anos depois, lá havia a mulher voltando à sua normalidade, ao seu ponto, e continua caminhando na face da terra. Irmãos amados, o sofrimento de Israel em todo o tempo é justamente por causa desta criança, desta semente. Mas pastor Jorge, que semente é esta? Vamos caminhando aqui devagarzinho e vamos procurar entender com toda clareza o que nós temos aqui. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, por exemplo, pensam que esta semente trata-se de Jesus Cristo, que veio para destruir a cabeça de Satanás, para destruir Satanás. Mas acontece que Jesus Cristo veio ao mundo, é claro que ele nasceu de uma mulher, tá? Mas ele é Deus, ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para trazer o quê? Um plano. Qual foi o plano? O plano da redenção. E quando Jesus da cruz do Calvário, ele expira e declara: está consumado. Naquele momento foi consumado o plano da redenção, do resgate, da salvação da humanidade. Nesta época não existia ainda a igreja. Você se recorda que certa ocasião, quando Jesus andava ali pela região de Cesareia de Filipe, não era Cesareia Marítima, mas Cesareia de Filipe, com seus discípulos caminhando, quando ele parou numa certa região montanhosa, com uma fonte ali extraordinária. Só que aquele local era um lugar de oferendas, era um lugar de coisas ocultas do outro mundo.
Se você hoje for a Israel e visitar aquele local, você vai ver naquele monte, vários nichos de ídolos que eram colocados ali. Ali se oferecia naquele local animais, as suas divindades. E quando Jesus está passando por ali naquele momento, ele dá uma paradinha e pergunta para os discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Está narrado em Mateus capítulo 16. Naquele momento, um disse: olha, um diz que tu és Elias, outro que tu és Jeremias, ou João Batista que ressuscitou. Mas vocês, eu quero saber o parecer de vocês. Naquele instante, Pedro, ele toma a frente e declara para o Senhor naquela hora: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus virou-se para Pedro e disse: muito bem, Simão Barjonas, eu quero te declarar que não foi carne e sangue, isso não veio da tua cabeça, mas foi o meu Pai Celestial quem te revelou. Mas também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que você está falando que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre esta declaração eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, era o nome daquele local que Jesus estava naquela hora ali com os discípulos, lugar de oferendas, lugar de demônios, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela quem? Contra a igreja, que por enquanto era um mistério oculto, como diz o apóstolo São Paulo. Irmãos queridos, então você pode observar que existe um mistério por trás de tudo isso. Sabe por quê? Porque Jesus foi crucificado, ele consumou a obra da redenção, e você se lembra perfeitamente que depois da morte dele, a vida continua. O ódio de Satanás contra Israel prossegue, ele continua perseguindo este povo, levantando nações contra este povo. E você se lembra perfeitamente quando chegou no ano 70, já da nossa era, praticamente 70 anos depois da morte de Cristo, você vê o Império Romano comandando toda aquela situação. Ele entra mais uma vez em Jerusalém e destrói tudo, não deixa pedra sobre pedra naquele local. Os judeus foram espalhados pelos 4 cantos da terra, menos na sua terra. Mas o que nós observamos é que de repente esta mulher começa a ressurgir. Quando Israel volta para a sua terra, já praticamente aqui bem pertinho da nossa época, 1948, nós observamos a nação voltou a ser o que era de novo. Olha a mulher ressurgindo aí de uma maneira extraordinária. Mas eu quero que você preste atenção uma coisa, porque o nosso assunto aqui hoje é sobre a semente da mulher. A semente da mulher. Irmãos queridos, quando você olha para as páginas da Bíblia, o Antigo Testamento, aquele sofrimento de Israel, eu pergunto para você uma coisa: aonde foi que a igreja foi gerada? Aonde foi que a igreja foi gerada? Aonde foi que a semente santa ela foi gerada? Na Rússia, na China, nos Estados Unidos do Brasil? Não. A igreja foi gerada dentro do judaísmo. Olha só a criança sendo gerada ali. Todos os crentes ou todas as pessoas que inauguraram a igreja, elas eram estritamente judaicas. A igreja foi gerada dentro do judaísmo. Você está entendendo? Agora, diz aqui o texto bíblico que esta mulher grita com dores para dar à luz. Quando você vê Jesus ainda falando sobre o assunto lá em Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntaram para ele: Senhor, que sinal virá da tua vinda e da consumação dos séculos? O Senhor naquele momento disse: olha, cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e dirão: ei-lo aqui ou ei-lo acolá. Não vá,
Porque, primeiramente, tem que haver muitas guerras, epidemia, fome no planeta Terra. Mas existe apenas o princípio das dores. No original, dores de parto. Ou seja, quando você vê essa pressão terrível que existe sobre a nação judaica, que praticamente um percentual bastante elevado das reuniões da ONU é para tratar de assuntos relacionados a Israel. Quando você vê nações como os povos islâmicos, o ódio que eles têm, que eles nutrem contra Israel, pressão por todos os lados, Israel não dorme, Israel não tem paz, porque os adversários a toda hora estão por ali. E depois do ressurgimento desta nação em 48, foi que a pressão mundial continuou sobre Israel. Pode acontecer qualquer coisinha no Brasil, pode acontecer qualquer coisa na América do Norte, pode acontecer qualquer coisa na Rússia, mas qualquer coisinha que acontece em Israel, o mundo inteiro propaga. Israel se prepara não para guerrear, Israel se prepara para se defender. É o melhor sistema de defesa que existe no planeta Terra. É justamente o sistema de defesa de Israel, porque sabe que está cercado por todos os lados, e a pressão vem de todos os lados. Que é isto? A mulher, ela entrou em trabalho de parto. Você sabe perfeitamente o que acontece quando a mulher entra em trabalho de parto? Ela começa a sentir contrações, é uma contração aqui, outra ali, e aquilo vai diminuindo, o espaço vai ficando menor, até que chega o momento da delivrância. Israel está sendo oprimido por todos os lados que você possa imaginar. A pressão mundial sobre Israel é grande. A unificação das nações árabes para tirar Israel do mapa é uma coisa incrível. Estaremos falando sobre este assunto lá adiante. Mas o que acontece? A mulher está para dar à luz. E você pode observar que a ligação entre Israel e a igreja é uma coisa realmente incrível, porque estamos ali conectados com ele. Não vamos levar isso, porque aqui nós estamos tratando também de uma simbologia, porque naturalmente uma mulher, quando gera um filho, o filho está dentro do seu ventre materno, e a igreja está aqui lado a lado com Israel na face da terra. Então vamos caminhando aqui, e a pressão sobre Israel continua. Por que continua? Por quê? Porque o momento da delivrância está se aproximando, o momento da criança nascer está chegando. Aí você vê aqui no capítulo de número 2, capítulo 12, e o versículo 2, diz que achando-se grávida, ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Eu quero falar nesse domingo à noite para você justamente sobre estas 7 cabeças e os 10 chifres desta besta. Qual o seu significado? Por que isso está aqui? Justamente que ele parou aonde? Em frente da mulher, para tragar o filho quando nascesse. Agora eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia fala de um grande sinal no céu. Tanto o sinal desta mulher é no céu. Eu quero que você entenda que o nosso planeta Terra, ele está no céu. Como outros planetas aí estão, o nosso planeta também está ali. Agora o que acontece aqui? Por que existe esse cerco desse dragão grande e vermelho com 7 cabeças e 10 chifres que parou em frente da mulher? Porque a mulher, você sabe que é a nação judaica, e você sabe que a criança, agora você sabe que é a igreja, que foi gerada ali, como diz a própria Bíblia, que essa criança, ou seja, a semente, são os filhos do reino, o que nós observamos aqui na Bíblia Sagrada. Então, você verifica que a nação judaica, ela se encontra em todo o planeta Terra.
Como disse o Senhor para Abraão: em ti e nas tuas sementes serão abençoadas todas as famílias da terra. E também a igreja está em todo o globo da terra. Mas eu quero que você entenda que nesta volta do planeta Terra estão os principados e potestades. Ali está praticamente o reino de Satanás, onde ele manipula, onde ele rege, onde ele governa todo o sistema daquilo que acontece aqui nas nações, na face da terra. Ele está ali. Agora, ele sabe que a criança vai nascer. Ele sabe, como diz aqui o capítulo 12, que a criança vai ser arrebatada. Jesus não foi arrebatado. Jesus não saiu daqui com medo da igreja, não. Então não vamos confundir aqui esta criança com Jesus, não. Aqui se trata justamente da igreja. E é justamente nesta hora do arrebatamento que ninguém sabe o dia nem a hora, por causa desta implicação que existe aqui nessa atmosfera, onde Satanás e seus anjos, porque fala aqui que ele está consigo e a terça parte dos seres angelicais que o acompanham, ele sabe que a criança vai nascer, ele vai querer interceptar, ele vai querer causar conflito. Mas algo extraordinário, se você continuar lendo o capítulo 12, você vai observar que Miguel e seus anjos vai pelejar com ele ali na atmosfera, e nesse momento, quando ele se vira para pelejar contra Miguel, o espaço abre e a igreja passa no abrir e fechar de olhos e está em encontro do Senhor nos ares. A criança nasce. Agora, irmãos queridos, o que acontece aqui neste momento? Veja só o que diz o versículo 5: nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e foi arrebatado para Deus até o seu trono, fora da vista da serpente. Aí você pergunta: mas pastor Jorge, quem é que vai reger as nações com cetro de ferro? Não é Jesus? Se você for para o capítulo 2, daqui do livro de Apocalipse, e o versículo número 28, você vai observar que diz ali: ao vencedor e ao que guardar até o fim as suas obras, eu darei poder sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Quem é que vai reger? Irmãos, a igreja, ela terá um papel fundamental dentro do plano divino, dentro do plano de Deus. E quando nós observamos aqui a palavra de Deus declarando, né, você ouviu o que eu falei, né, porque muitas pessoas levam Jesus como a semente da mulher. Jesus Cristo, ele é Deus, ele veio ao mundo para apresentar ao mundo o plano da salvação. Se Jesus quisesse destruir Satanás com as suas próprias mãos, por que ele não fez isso lá no deserto, quando estavam só os dois, cara a cara? Por que Jesus, com a sua onipotência divina, não esmagou aquele monstro ali no deserto? Porque não era esse o papel dele. É como dizendo assim: olha, eu não vou sujar minhas mãos contigo, eu tenho algo mais especial que vai tratar com você. Eu tenho uma arma secreta, e esta arma secreta que o Senhor tem, como diz aqui a palavra de Deus, olha só o que diz aqui a palavra do Senhor, no capítulo de Romanos, capítulo 16, versículo 20: e Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Debaixo do pé de quem? Quem é que vai esmagar a cabeça dele? Hein? A igreja. Esmagará debaixo dos vossos pés. O Senhor, ele deu esse poder para a igreja. É a igreja que vai dar fim dele. Não é nem Deus, nem é nem Jesus que vai fazer isto. Na realidade, ele levanta a igreja e diz assim: eis que vos dou o poder para pisar escorpião e serpente, e nada de mal vos acontecerá, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmão querido, Deus constitui poder para a igreja no sentido espiritual, para esmagar Satanás, para tirar as almas das garras de Satanás.
Você está entendendo? O papel da igreja no plano divino é esta criança que vai nascer. Agora tem uma situação aqui interessante. É que neste momento, quando a igreja é arrebatada, irmão querido, Satanás, ele é lançado aqui na terra. Por quê? Por quê? Porque ele não pode pisar aqui enquanto a igreja estiver aqui. Olha o que eu estou dizendo para você. Existe, por exemplo, muitas pessoas que são pós-tribulacionistas, que acham que a igreja ela vai passar pela grande tribulação aqui na face da terra. Mas até onde eu conheço a Bíblia Sagrada, o pouco que eu conheço, eu posso dizer para você uma coisa: Satanás, ele não pode pisar aqui na terra enquanto não tiver uma apostasia aqui no mundo. E o que é apostasia? Apostasia é justamente a ausência de fé. A ausência de fé. E os únicos detentores da fé genuína que existe nesse planeta, sabe quem são? Justamente a igreja. A igreja. Ela é porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Olha só, você que lê a Bíblia, você tem essa fé genuína, e enquanto você estiver aqui na terra, enquanto a igreja estiver na terra, você é luz do mundo. Satanás não se mistura com luz, ele é trevas, e ele não tem como pisar aqui neste globo, enquanto a igreja estiver aqui. Você está entendendo o que a Bíblia fala? O que ela está declarando aqui? Ele não pode. Olhe bem, por causa da fé de um homem, a humanidade praticamente sobreviveu. Pela fé, Noé. Por causa da fé de um homem chamado Abraão, ali surge uma grande nação. Por causa da fé de um homem chamado Moisés, a nação de Israel sai do cativeiro. E quando você olha o capítulo 11 de Hebreus, você olha ali a galeria dos heróis da fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Satanás não gosta de ouvir esta palavra. Ele não aceita esta palavra, porque ele sabe que onde tem fé, ele não pode pisar. Tem que haver apostasia. E quando é que vai haver esta apostasia ao ponto dele ter liberdade para pisar no planeta Terra? Só existe uma hora, sabe qual é? É a hora que a igreja for tirada da terra. Nesta hora que a igreja sai, a apostasia toma conta do globo da terra. Ficam aqui somente aqueles crentes que estão brincando de ser crentes, esses que vão ser decapitados e mortos pelo anticristo. Mas a igreja genuína, ela vai ser tirada da terra. Aí vem a apostasia. Aí agora o que acontece? Ele pode então descer dali para cá, porque não tem mais o que o impede, que é justamente a apostasia. E quando você olha aqui no versículo de número 9, onde declara aqui a Bíblia, que a igreja sobe e diz aqui: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para onde? Para a terra. Então ele não está aqui, meu filho. Ele vai ser atirado aqui para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui na terra, você pensa que o Satanás está ali ou acolá? Não, absolutamente não. Pensa que está aqui atormentando? Não. O que temos aqui na terra são demônios. Demônios. Mas Satanás e seus anjos, eles se mantêm no seu reinado ali em cima. Então o que é que nós observamos aqui? Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora, olha só, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eu não sei como é que Deus aguenta o negócio deles. Onde é que ele está nesse momento? Perto de Deus. Fazendo o quê? Acusando os irmãos. Ele não está aqui.
Mas quando a igreja subir, ele cai, ele desce. E diz aqui a palavra de Deus: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isso, festeja, céu. Festeja, céu, e vós, o que nele habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A igreja sobe e ele desce. A criança nasceu, a criança que ele tanto quis interceptar, a criança que ele tanto quis impedir da mulher dar à luz a essa criança, tentou matar a mãe, a nação judaica, mas não conseguiu. A criança nasceu, e ele sabe que é esta criança, chamada igreja, é que vai pisar na cabeça dele. Deus outorga à sua igreja este poder para esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Você pode imaginar? Irmão querido, nós podemos fazer um estudo mais aprofundado sobre o papel da igreja no plano de Deus. Nós não conhecemos, nós não sabemos esse significado. Então o que é que nós temos aqui, nesse instante? Então, festeja o céu festeja. E quando ele cai aqui na terra, a continuação do versículo 13, declara que ele, quando caiu aqui na terra, o que foi que ele fez? Foi perseguir a mulher. Quem é a mulher? A nação judaica. Porque a nação judaica, o povo de Israel, não vai ser arrebatado, porque o plano que Deus tem com os judeus é aqui na terra, é aqui no planeta, é aqui que está o plano de Deus com os judeus. Agora o papel da igreja é nas regiões celestiais, ao lado de Cristo. Você está entendendo? Então veja bem, quando ele caiu aqui na terra, ele foi perseguir a mulher. Ele foi fazer guerra contra a mulher que dera luz ao filho, a igreja que nasceu e foi arrebatada. Ele foi fazer guerra. Aí o que acontece? Deus protege esta mulher, porque quando você viu lá no capítulo 7, os judeus foram selados com o selo de Deus. Eles estão sob a proteção divina. Satanás não pode atingi-los de forma nenhuma. Esta nação está protegida por Deus do princípio ao fim. Então o que é que você observa aqui nesse momento? Ele vai fazer guerra contra ela, mas não consegue pegar a mulher. Ele não consegue atingir a mulher. Mas olha aqui, um fato que muitas vezes passa despercebido, que muitas pessoas pensam que a igreja vai passar pela tribulação, por causa desse versículo 17 do capítulo 13. Olha só: irou-se o dragão contra a mulher. Que é a mulher? A nação judaica. E foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, tá? E tem o testemunho de Jesus. Preste atenção. Eu vou ler mais uma vez este versículo. O que acontece quando Satanás é lançado aqui na terra? Ele quer perseguir a mulher, mas não consegue, porque ela está protegida. Então, como ele não pode atingir a mulher, ele vai fazer guerra contra o restante da sua descendência. Restante. Por quê? Porque a igreja fiel e verdadeira, ela já está na glória. Mas uma grande parte da igreja ficou aqui na terra. São os deixados para trás. São aqueles que lá no capítulo 5, na abertura do 5º selo, foram decapitados e mortos pelo anticristo aqui, durante a grande tribulação. Você está entendendo a palavra de Deus aqui, o que declara? Foi fazer guerra contra o restante da sua descendência. Quem é essa restante? São os rabiscos, são os crentes que ficaram, e não são poucos, viu? Porque o que existe de desviado da igreja neste globo da terra é uma quantidade que você não pode imaginar. Pessoas que conhecem a Jesus, mas estão distanciadas do caminho dele, vivendo uma vida dupla, vivendo uma vida devassa. Um dia está na igreja, outro dia está lá na boate.
não, esse tipo de crente, ele vai ficar aqui na terra. E quando Satanás for fazer guerra contra a mulher, que não pode alcançar a mulher, ele vai fazer guerra contra o restante, ou seja, esses crentes que ficaram é que vão sofrer os horrores da grande tribulação. Esta é a razão porque muitas pessoas declaram que a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja fiel não, tá? Porque Deus, ele tem um plano muito extraordinário com a igreja em uma outra esfera, além deste mundo, que você vai observar isso mais adiante. Agora, irmãos queridos, eu quero apenas mencionar aqui mais um trecho bíblico, para darmos uma parada por aqui, e vamos prosseguir hoje à noite. Na minha Bíblia, ao meio da revista e atualizada, ela tem o versículo 18. É provável que a sua Bíblia não tenha o versículo 18, que diz assim: e se pôs em pé sobre a areia do mar. Versículo 18. Se não tem na sua, é porque esse versículo ele passou para o capítulo 13, versículo 1. Só que a versão, a tradução, ela sofreu um pouco, porque diz na versão, que não tem o versículo 18, e me pus em pé sobre a areia do mar. Não é João que se colocou em pé, ele está descrevendo o que ele está vendo. Ele está vendo justamente que esta besta, ela se colocou em pé sobre a areia do mar. E quando você observa aqui o que significa areia do mar, da onde o anticristo ele vai sair, você encontra aqui no versículo de número 14, onde diz aqui a palavra do Senhor. O versículo 15 do capítulo 17, falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Nós observamos aqui que o anticristo, ele vai sair do meio da agitação deste mundo, do meio deste mundo que vive com as ondas encapeladas, com movimentos políticos, com movimentos econômicos, com movimentos religiosos. É do meio deste emaranhado que ele vai se levantar. Agora, eu quero mostrar para você como é que surge o anticristo. Quem é esta besta com 7 cabeças e 10 chifres? E se você quiser saber, esteja conosco hoje à noite, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos parar por aqui alguns momentos, e que o Senhor continue nos orientando, nos dando sabedoria e graça, para prosseguir meditando na sua palavra. Amém? Amém. Amado Deus e Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade de estar aqui com teu povo através deste canal. Que teu santo e eterno e doce Espírito continue falando mais alto em cada coração. Que nós possamos entender o teu plano divino através dos séculos. O que a tua palavra, a Escritura, ela nos mostra. Nos dê uma compreensão mais aprofundada daquilo que tu tens para o teu povo, Senhor. Como diz teu servo Paulo, orando pelos Efésios, que seja dado espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Pai, guarda o teu povo, sustenta pelo teu grande poder essas famílias que estão conosco aqui neste horário, esse filho, esta filha, este pai, esta mãe, neste momento, que eles aproveitem para saborear esta hora em família, coisa que nós não tínhamos essa oportunidade, mas de repente, essa epidemia nos proporciona esses momentos de estar junto com a família, e que esses momentos sejam os mais agradáveis possíveis com nossos entes queridos. Nós te glorificamos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.